Será que 2020 é o ano dos fundos imobiliários? Esses dias me fizeram uma pergunta, Leandro, compensa investir em fundos imobiliários sendo que a cota subiu tanto ao ponto de o yield deles chegar a equilibrar com o rendimento da renda fixa? E aí, fazendo um estudo, eu cheguei à conclusão que os fundos imobiliários podem ser um dos melhores investimentos para os próximos anos. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar o porquê. Bom, se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral e esse aqui é o canal 500 Pratas. O objetivo do 500 Pratas é te ajudar a investir melhor. Antes de nós começar, um recadinho. O curso 500 Pratas Lite agora está na versão 2.0, foi atualizado na semana passada, né? E ele vai ter uma alteração de preço no Natal. Então, até o Natal você consegue adquirir ele com o preço antigo e dá R$ 170 de desconto em relação ao novo preço. Ficou show de bola, muito melhor, muito mais didático, as aulas são mais curtas agora para não ficar tão maçante, melhorou o áudio, melhorou o vídeo, melhorou tudo, sem contar que você tem uma plataforma e durante um ano a gente responde todas as suas dúvidas lá na plataforma. Então, aguardo você lá no curso. Olha só, vamos para o estudo que eu fiz aqui. Esses dias me perguntaram, então, como eu vinha falando, né? Leandro, considerando que a renda fixa fica ali 0,4% ao mês e tem fundos imobiliários que estão tão caros a cota que o yield mensal desse fundo chega próximo disso também. Então, será mesmo que vale a pena investir em fundo imobiliário, considerando que a renda fixa está ali mais ou menos próxima? Olha só, gente, são classes de investimentos que não se comparam, são bem diferentes. Sabe por quê? Porque o investimento em renda fixa, ele te proporciona um ganho, que é esse rendimento mensal, juros compostos. Agora, os fundos imobiliários, ele tem uma dinâmica totalmente diferente e ele permite com que você ganhe duas vezes. Você vai ganhar com os proventos, o aluguel mensal lá que vem dos inquilinos, e você vai ganhar também com a valorização da cota. E você tem que levar essas duas variáveis em consideração para saber qual será o acumulado ao longo dos anos. E isso eu joguei tudo em planilha para a gente fazer alguns estudos, algumas comparações, para você entender por que eu acho que 2020 será o ano do fundo imobiliário. E não só 2020, 2021, 22, 23 e talvez muitos anos aí para frente a gente tem uma possibilidade de ganhar bastante dinheiro aí com os fundos imobiliários. Então vamos para a tela para entender esse estudo que eu acabei de fazer para vocês. Olha só, galera, primeiro, para a gente começar, você precisa entender essa dinâmica que eu falei para vocês, que os fundos imobiliários você ganha duas vezes. Você ganha na cota e você ganha no provento. Então olha só, você precisa entender duas coisas. Como funciona a valorização da cota e o que é o prêmio de risco. Veja bem, eu trouxe um exemplo aqui, como se o CDI mensal fosse 0,5% ao mês. Nessas condições aqui, é normal que a gente encontre um fundo imobiliário que paga aí um yield mensal de 0,7% ao mês. Isso aqui nos gera o que a gente chama de prêmio de risco. Qual que é o prêmio de risco dos fundos imobiliários em relação ao CDI? 0,2%. Por quê? Eu posso fazer aqui, ó, igual esse 0,7, que é o prêmio, menos esse aqui, ó, que é o CDI. Vai me dar 0,2%. Isso aqui é um prêmio. Por que eu preciso desse prêmio? Porque, teoricamente, os fundos imobiliários eles são mais arriscados do que o CDI. Renda fixa é garantido. Você botou lá, você vai ter o seu dinheiro de volta. A não ser que o banco quebre ou que o país te dê o calote se você estiver investindo em Selic. Que isso é muito difícil acontecer. Agora, do contrário, você tem essa renda garantida. Já os fundos imobiliários, não, está atrelado a um imóvel. Pode ser que, sei lá, uma catástrofe lá, um vendaval destrua aquele imóvel, você vai ter o patrimônio afetado, você vai ter o rendimento afetado, enfim, várias coisas podem acontecer. Pode ser que a região onde o imóvel está localizado sofra uma desvalorização. Tudo isso pode acontecer e vai afetar. Então, o risco é maior. Se o risco é maior, é necessário que você tenha um prêmio, certo? Então, esse prêmio vai ser 0,2. Bom, quando o fundo imobiliário ele tem muita qualidade, gente, esse prêmio aqui ele pode deixar de existir. Não tem problema. Olha só, como que esse prêmio vai deixar de existir? A cota sobe. Então, vamos imaginar que essa cota aqui vai para R$ 120. O que aconteceu agora? O provento se manteve, 70 centavos, beleza? O que aconteceu aqui? O yield caiu para 0,5 e agora o prêmio de risco é 0,08. Se a gente subir essa cota aqui para R$ 140, o que aconteceu agora? O yield foi de 0,5%, o prêmio de risco deixou de existir.
Aí entra a dúvida da galera, por que eu vou investir em fundo imobiliário sendo que eu tenho o mesmo rendimento em renda fixa e o investimento é mais seguro? Ou seja, não existe prêmio de risco, então por que eu investiria em fundo imobiliário? Mas aí é que tá, gente, a gente não pode ser tão rigoroso nessa comparação porque a classe é diferente. Bom, primeiro eu queria que você entendesse isso aqui, ó, o que é prêmio de risco. Então vamos imaginar que equilibrou. Agora, olha o que você precisa entender. Esses dois carinhas aqui, ó, a cota e o aluguel, os proventos, eles andam de mão dadas. Não tem como eles se distanciarem muito, tá? Por quê? Para que o yield se mantenha com um prêmio de risco relacionado com a taxa de juros. É por isso que eles têm uma certa dependência, os fundos imobiliários, da taxa de juros. Então vamos imaginar que o gestor do fundo ele conseguiu renegociar o contrato e ele conseguiu melhorar isso aqui, ó. Ele subiu esse valor do aluguel aqui para 90 centavos por cota, tá? Então vai dar 0,9 aqui, ó. O que acontece nesse momento? Aconteceu agora um prêmio de risco, eu vou colocar aqui, ó. Ó, apareceu um prêmio de risco de 0,14%. Se o mercado acredita muito na segurança desse yield, o mercado não vai deixar isso aqui barato. E ele vai precificar, ele vai empurrar essa cota para cima. Essa cota vai para 150. O prêmio de risco diminuiu. Ou então ele vai para 170. O prêmio de risco praticamente zerou. Ou seja, se o gestor conseguir melhorar o aluguel, a cota valoriza. Beleza? Outra coisa que pode acontecer, uma valorização do imóvel. Então imagine que a região onde os imóveis estão valorizou, ou a gente entra num ciclo onde os imóveis começam a se valorizar. Se o imóvel vai valorizar, a cota tende a subir. Então o que vai acontecer agora? Essa cota vai para 200, um exemplo. Mas aí o que acontece, gente? Se o imóvel valorizou, o aluguel não fica barato. O gestor ele vai em cima do inquilino. Ó, o negócio é o seguinte, a região valorizou, o imóvel está mais valorizado, nós vamos ter que fazer uma correção do aluguel. Não tem opção, valorizou o imóvel, valorizou o aluguel junto. Então isso aqui não vai ficar em 90, isso aqui vai para 1,10, beleza? E aí a gente vai com essa dinâmica e o prêmio de risco vai sendo ajustado ao longo dos anos, com esses dois carinhas aqui caminhando junto. Então, quando você investe em fundo imobiliário, você tem a correção da cota, por causa da valorização do imóvel, e você tem a correção dos aluguéis. São duas coisas. Então veja bem, nessa situação aqui, ó, é R$200 a cota. Se eu tenho 1.000 cotas, eu teria 200 mil reais investido. E isso me dá R$1.100 de aluguel por mês. Beleza, Leandro. O gestor conseguiu melhorar lá. Então, conseguiu agora 1,30. Vai para 1.300 o meu provento, o aluguel que eu recebo todos os meses. Gerou prêmio de risco, isso aqui vai para 210. Foi para 210 mil agora o meu patrimônio. Então olha só, além de o meu patrimônio estar crescendo com a valorização da cota, eu estou recebendo cada vez mais proventos para reinvestir no próprio negócio e fazer com que a bola de neve aumente ainda mais. Agora que vocês entenderam melhor a dinâmica do crescimento, da valorização que vocês conseguem ter com o fundo imobiliário, eu convido para a gente fazer uma comparação agora com o CDI. Caso você tivesse investido um valor inicial lá em fundos imobiliários, em renda fixa, para a gente fazer essa comparação, para a gente ver qual seria o mais vantajoso. Então vamos para o outro lado da planilha aqui fazer essa comparação. Veja bem, para vocês entenderem aqui, ó, eu coloquei um aporte inicial de R$100 mil, um aporte mensal de R$1.000 e o CDI mensal 0,6% ao mês, beleza? Valorização da cota, isso aqui só vai servir para o fundo imobiliário, porque como eu expliquei para vocês até agora, a renda fixa você só ganha uma vez com o CDI mensal. O fundo imobiliário você ganha duas vezes, você ganha com a valorização da cota e mais o yield, que está relacionado com o CDI mensal através do prêmio de risco. Então, essa valorização da cota só vai servir para os fundos imobiliários, é com ele que você ganha duas vezes. Na renda fixa você ganha só uma, beleza? E aqui eu fiz a comparação, ó. Montante acumulado na renda fixa, montante acumulado em fundos imobiliários em 10 anos. Então, a gente começando em janeiro de 2020 até janeiro de 2029. Qual seria o acumulado no final do período? A gente estaria aqui, ó, próximo de R$400 mil. As duas linhas estão juntas. Por quê? Renda fixa e fundos imobiliários conseguiram a mesma valorização, porque eu não coloquei valorização da cota. Agora olha só, eu vou trabalhar com alguns valores aqui e para vocês não pensarem que eu sou louco, eu vou usar um índice que se chama índice FIPZAP, que está nesse site aqui, ó.
fipzap.zapimóveis.com.br. O que mostra nesse FIPZAP aqui? Isso aqui é um índice que mostra a valorização dos imóveis nos últimos anos. Então olha só, ele começa aqui ó, em junho de 2012 e vai até dezembro de 2018. O que acontece aqui? A gente vê que até mais ou menos ali junho de 2015, os imóveis vieram se valorizando. E depois a gente começou a andar de lado aí, né? O ciclo imobiliário terminou e ele começou a andar de lado. Aí o que aconteceu aqui, gente? Quando ele estava crescendo, eu tenho crescimento mensal. Então, olha só como o valor dos imóveis foram subindo ao longo dos anos de 2012 até 2015. A gente tem aqui, ó, variação do mês 0,7% ao mês, 0,9%, 1% ao mês, 0,9%, ó, vários pontos aqui, ó, vou passando o mouse e vocês podem ver que a variação do mês foi perto de 1%. Ou seja, quando a gente estava numa perna de alta do ciclo imobiliário, os imóveis chegavam a valorizar 1% ao mês. Então isso é uma coisa palpável, uma coisa que aconteceu aqui, a gente está vendo no índice. E agora ele andou de lado, está andando de lado. Bom, então se isso aconteceu no passado, e a gente já está quase 5 anos andando de lado, e a nossa economia está dando sinais aí de retomada, o ciclo imobiliário já começou a valorizar, tanto que as construtoras aí já estão subindo a cotação, porque o retorno financeiro dela, o lucro delas já está aumentando, né? Ou seja, a gente tem vários sinais de que a gente está entrando num ciclo imobiliário positivo mais uma vez, então nada impede que a gente volte a crescer 1% ao mês o valor dos imóveis. E é por isso que os fundos imobiliários estão subindo tanto a cota. Porque olha só, se a gente voltar aqui para a nossa tabela e colocar essa possibilidade de crescimento daqui para frente agora, ou seja, a gente já está 5 anos andando de lado. Pode ser, não estou dizendo que isso vai acontecer, eu estou dizendo que existe a possibilidade de a gente voltar a ter mais uma perna igual a que teve de 2012 até 2015, que crescia 1% ao mês. Vamos dar uma olhada nisso. Eu volto aqui para minha planilha e eu vou colocar então esse 1% ao mês da valorização da cota. E olha o que acontece, gente. Se eu investisse lá em janeiro de 2020 100 mil reais na renda fixa, considerando uma taxa de zero, eu vou baixar essa taxa aqui porque a nossa realidade já está sendo outra, né? Eu vou baixar para 0,4%. O que aconteceria? Ó, lá em 12 de 2020 eu teria R$ 115.750 em renda fixa. Mas considerando a valorização da cota mais o reinvestimento dos proventos que eu recebo dos fundos imobiliários, eu teria R$ 128 mil. E assim vai. Lá no final, gente, de 10 anos, eu teria o quê? 313 mil reais na renda fixa e eu teria 829 mil reais em fundos imobiliários. Por que dá tanta diferença, Leandro? Porque os fundos imobiliários pagam 2 vezes. Eu ganho através do CDI mensal, que no fundo imobiliário é o yield, que são os proventos, e eu ganho também em cima da valorização da cota. E aqui no lado eu posso ver um gráfico. Leandro, eu acho que você exagerou, tudo bem. Eu vou disponibilizar essa planilha para vocês, no final do vídeo eu vou falar como vocês vão ter essa planilha. Você vai fazer isso aqui, vem aqui e faça simulações. Não, eu acredito que vai dar 0,5, tranquilo. Ah, próxima perna de alta você acredita que vai crescer só 0,5% ao mês? Então veja o resultado aqui. Em renda fixa você vai ter 300 e poucos mil reais, mas em fundos imobiliários você vai ter acumulado aqui, ó, vamos ver o valor que deu, 503 mil reais. Ou seja, gente, para que um fundo imobiliário ele seja pior do que a renda fixa, o prêmio de risco tem que ser menor do que zero, tá? Porque senão não vai equilibrar. Aqui, gente, veja que nessa simulação, nessa planilha, eu estou considerando que o CDI mensal e o yield do fundo é o mesmo. Não existe prêmio de risco. Então eu estou considerando aqui que o CDI mensal está 0,4% ao mês e você está investindo em um fundo imobiliário que paga 0,4% ao mês de yield. Não existe prêmio de risco. Mas a gente sabe que ainda isso não é realidade. Existem vários fundos que têm 0,1%, 0,2%, 0,3% de prêmio de risco. Então, eu poderia até ser mais ousado aqui, ó. Se o CDI está 0,4%, eu acredito que vai ter 1% de crescimento
ao mês na próxima pernada de alta aí dos fundos imobiliários, do setor imobiliário. E eu ainda acredito que vai existir prêmio de risco de 0,2. Então eu posso colocar isso na simulação aqui também, ó. Então 1,2%. E aí eu teria um incrível resultado de R$1 milhão acumulado em fundo imobiliário contra R$313 mil em renda fixa. Resumindo, pessoal, não tem como a gente comparar as duas classes, porque a renda fixa te paga uma vez e os fundos imobiliários pagam 2 vezes. Você quer ter essa planilha aqui para fazer as comparações? Eu vou deixar lá no Telegram, tá? Eu disponibilizei ela lá no Telegram, basta você acessar aí, ó. Se você ainda não usa, baixa o aplicativo Telegram aí no seu celular. Tá aqui embaixo é 500 pratas, nosso Telegram, e lá eu vou disponibilizando as planilhas que eu uso aqui. Todas as planilhas eu vou começar a disponibilizar lá no Telegram agora, porque é mais fácil, lá fica tudo organizado, os arquivos, então é mais fácil de vocês encontrarem. Então, se você quer ter acesso a essa planilha, simplesmente entra no Telegram 500 pratas que vai estar lá disponível, é só você fazer o download e fazer as suas simulações, assim como todas as outras planilhas que eu vou disponibilizar. Beleza, pessoal? Então, deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e não esqueça de deixar seu like. Também compartilha esse vídeo por aí. Até o próximo vídeo.